X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Nove horas e 36 minutos. Hoje, terça-feira, é dia da nossa coluna X-Tudo Caboquinho com o nosso parceiro Orlando Câmara, que traz sempre informações, análise, comentário sobre sociedade, cultura, comportamento, sobre cidade. E é dia da gente fazer aquela perguntinha para ele. Orlando, qual que é o sabor da coluna de hoje, meu amigo? Olá para vocês. O sabor de hoje é de violência. Ontem nós noticiamos, infelizmente, a morte do compositor e musicista Paulo Onça, muito conhecido aqui em Manaus, no estado do Amazonas e fora do Amazonas pelas suas obras, que morreu em razão de agressões físicas que ele sofreu após se envolver num acidente de trânsito. O acidente não provocou lesão nem morte em ninguém, mas as agressões que o Paulo Onça recebeu do outro motorista provocaram a morte dele. E aí há de se dizer que o outro motorista não era um bandido e também não tinha, me parece, ficha policial. E isso nos desperta muito uma reflexão que merece ser tida sobre a violência no Amazonas e em Manaus. Algumas pessoas vão de dizer que esse é um fato mundial, ou então que, Orlando, isso é glamorização da violência pela mídia, não é assim. E aí eu vou tomar a liberdade de questionar e de discordar dessas pessoas, porque violência em Amazonas e Manaus merecem uma reflexão um pouco mais profunda. O Amazonas é o 12º estado brasileiro em população. Manaus é a 7ª capital brasileira em população. Mas os nossos índices de violência, eles são muito superiores à grande maioria do Brasil. Sim, o Amazonas é o 4º estado brasileiro em taxa de homicídios. É o 6º estado brasileiro em homicídios de jovens de 15 a 29 anos. É o 2º, empatado com outros estados, em feminicídio, morte de mulheres. E é o 5º estado brasileiro no percentual de óbitos em acidentes com moto em relação ao total dos acidentes de trânsito no Amazonas. 57,3% das mortes que nós temos no trânsito são em decorrência de um acidente em que envolvia um veículo de 2 rodas, uma moto. E aí a gente não pode negar que, embora a violência seja um estado ou seja um fenômeno mundial, quando nós olhamos a estatística a grosso modo, quando nós vemos a estatística de maneira um pouco mais nua e crua, a gente há de convir que o Amazonas tem problemas mais graves que quase todo o restante do Brasil. E olha só, nós estamos falando no 4º estado brasileiro em taxa de homicídios, num estado em que metade da população mora na capital. E nós estamos falando em homicídios. Não estamos falando, de forma mais ampla, em mortes violentas e intencionais, MVIs, que aí nós teríamos envolvido, por exemplo, agressão física seguida de morte, latrocínio e uma série de outras coisas. Nós temos ouvido constantemente dados de que a violência tem caído muito no Estado. E eu não duvido de que os dados da Secretaria de Segurança Pública sejam reais. Eu acredito neles. Mas mesmo assim, isso me choca. Por quê? Porque, embora me pareça que a gente tenha tido um decréscimo dos números, a população, na prática, não sente isso. A mídia mesmo não dá o devido destaque à violência. Talvez ela noticie uma coisa ou outra pontual, mas eu não vejo a grande mídia questionar a razão da violência. Eu sinto falta dessa parada para refletir do porquê que o Amazonas é tão violento em relação ao resto do Brasil. Muita gente de imediato vai correr para dizer são as questões das facções criminosas transnacionais que entram pela tríplice fronteira brasileira com as drogas, e isso tudo traz para cá a violência. Sim, é verdade, eu não tenho a menor dúvida que um
moto contínuo da violência no Amazonas é o crime organizado. Mas aí, quando a gente passeia um pouco pelas notícias dos crimes, a gente precisa pôr a mão na consciência e ver que não é só isso. Eu até colecionei algumas notícias aqui que eu li e outras que eu soube. No bairro Valparaíso, em Manaus, mulher é morta com 13 tiros por engano na porta de um bar. Não era de madrugada. Ela estava num bar, como qualquer outra pessoa pode estar, na porta. E ela foi morta com 13 tiros. Adolescente de 15 anos esfaqueia no pescoço colega de 16, em Manaus. Não tem a ver com narcotráfico. Não tem a ver com crime organizado. Professora é espancada após pedir para que guardem celular em Vira. Não tem a ver com narcotráfico. Eu também acabei sabendo, por conta de investigação de reportagem, que no bairro Colônia Antônio Aleixo há 2 invasões que são comandadas pelo tráfico. Quem quiser comprar um terreno, isso mesmo, quem quiser comprar um terreno numa das invasões da Colônia Antônio Aleixo, precisa comprar com o crime organizado. E a pessoa que me contou isso, inclusive, falou, que é um morador da área, falou que para vender a casa que foi comprada ou que foi construída num terreno comprado deles, é preciso pagar 30% por crime organizado. Que até há um mercadinho lá, que eu não vou dizer aqui o nome, mas que é um mercadinho que vende mais barato os preços, as coisas, e que pertence ao crime organizado. Então, tudo isso nos remete a um estado geral de violência no Amazonas muito grande. E que talvez a gente simplesmente dizer que é o crime organizado que está causando isso, possa reduzir o problema de uma maneira muito simplória. Me parece que o crime organizado é, sim, em grande parte, o causador desse estado de violência. Mas até onde vai essa doença? Eu sinto, inclusive, falta das universidades, das instituições que têm alguma responsabilidade no Estado, não apenas as instituições acadêmicas, mas talvez outras instituições, bancarem estudos que mostrem qual é a causa dessa violência. Eu me pergunto, será que o crime organizado nos provoca reações violentas? Ou será que nós somos mais violentos já por natureza ou por uma doença que foi adquirida? Eu consigo lembrar do Augusto dos Anjos num poema chamado Versos Íntimos, que diz, não é exatamente esse o verso, mas ele diz que o homem que vive miserável numa terra entre feras sente o inevitável desejo de também ser fera. Será que é isso que se passa com nós amazonenses? Está na hora da gente se perguntar, porque a violência aqui é maior que no resto do Brasil. E aqui estou falando, não é para procurar culpados, mas para encontrar um diagnóstico, até para a gente ter uma profilaxia correta. #pensa, que a gente tenha uma semana mais pacífica, que a gente encontre solução para isso. E todo o meu respeito e meus pêsames à família do Paulo Onça, meu amigo Paulo Onça. Bom dia. 9h45. Essa foi a coluna do Orlando Câmara de hoje, que traz um questionamento importantíssimo. Por que nós estamos tão violentos? É um questionamento que tem que ser feito a especialistas. É um cenário que tem que ser analisado pelas autoridades, pelos educadores, pelo pessoal da saúde também, Jenny Brisso, porque isso tudo está no mesmo bolo. E é mais uma coluna que eu assino embaixo, junto ao Orlando Câmara, viu? É importantíssimo o questionamento e o debate que o Orlando levanta junto conosco aqui na Band News Difusora FM. E eu acho muito interessante também que você também se faça essa pergunta, você ouvinte, você que está participando conosco. E aí você pode compartilhar essa reflexão do Orlando, esse questionamento,
também, porque essa coluna logo mais estará disponível no nosso canal no YouTube, Band News Difusora, no nosso site, bandnewsdifusora.com.br e também lá no nosso Instagram, @BandNewsDifusora. Então são vários canais para você compartilhar com seus familiares, com seus amigos, compartilhar com as pessoas, na sua rede social. Quem sabe a gente alcance mais pessoas que possam se questionar. Caramba, será que eu estou me comportando dessa maneira? Será que eu estou contribuindo para esse cenário de tanta violência aqui no nosso estado? Importante reflexão, é mais um conteúdo que o Orlando Câmara traz para a gente aqui na Band News Difusora FM. Vamos fazer um rápido intervalo.